Sun Life de televisão. Estamos abordando questões que afetam a igreja moderna. Se você tem sugestões para o próximo programa, envie para onair@gsm.org. Bem, nós voltamos já. Ai, desculpa, nós voltamos, senhoras e senhores. Eu estou olhando todas essas perguntas que chegaram durante a última parte do programa. Vamos voltar a falar sobre o que nós estávamos falando e eu não queria gastar o programa todo falando sobre música, mas aparentemente é isso que nós vamos fazer. Eu preciso terminar essa ilustração, claro. né? Muito bem, isso foi em 1958, há muito tempo atrás. E eu e a Francis, o Doni tinha mais ou menos, eu acho que ele tinha 4 anos de idade, eu acho naquela época, algo assim. Tínhamos acabado de começar a obra evangelística e nós estávamos pregando em um culto em nossa pequena igreja, que era a nossa igreja principal, na verdade. Era uma igreja bem pequena, que talvez tinha 50, 75 pessoas, se é que tinha isso. E assim mesmo, estava comendo ali, era domingo, depois do culto de domingo, a gente estava comendo. E todos estávamos do lado de fora, ali atrás da igreja, devia ser julho, agosto, então o tempo estava muito legal, estava quente. E de repente o maior Cadillac que você já viu dirigiu até ali, novinho. O meu tio, o pai do Jerry Lewis, saiu dali. O meu tio, ele era um cara alto assim, devia ter uns 6 pés e meio, e ele era muito gente boa, era uma pessoa assim, sensacional. Qualquer pessoa que estivesse perto dele, em qualquer momento gostava dele. E ele conseguia cantar muito bem, sério mesmo, ele cantava bem. Mas de qualquer forma, o filho dele, Jerry Lee, que é o meu primo de primeiro grau, é claro, porque o meu tio Elmo, a esposa dele, era irmã da minha mãe, tia Mamie. Então, ele deu um alô para as pessoas e veio em minha direção e falou: Jimmy, eu tenho a melhor notícia para você. E eu pensei: maravilha, beleza, fala aí. Eu estava muito contente em vê-lo, porque, como eu te disse, ele era um cara muito agradável e eu até ganhei ele para Jesus algumas horas antes dele morrer. E então, mas de qualquer forma, ele disse: Sun Studios quer que você grave. O Sun começou com Elvis Presley, começou com Jerry Lee, com o Johnny Cash, com Carl Perkins e vários outros. Então, eu olhei para ele e ele disse: ele falou, é música gospel também, vamos começar uma linha gospel na Sun Records, em Memphis, e você vai ser o primeiro artista gospel. E ele disse: eu quero que você esteja lá amanhã à tarde. E eu abri a minha boca para dizer: eu vou estar pronto, eu estou pronto agora. Que oportunidade, pelo menos eu pensei. Mas o Espírito Santo em meu coração disse: não, você não pode fazer isso, não faça isso. E o meu tio olhou para mim e disse: Jimmy, você ouviu o que foi que eu disse? E eu disse: bem, eu escutei sim. Mas tio Elmo, eu não posso ir com você. E ele disse: filho, toda vez que eu te vejo, você está com o mesmo terno e a França está usando o mesmo vestido. E você pode, o seu carro está caindo aos pedaços. Ele falou: você pode ter um Cadillac assim como esse, daqui a 30 dias ou menos. E eu fiquei olhando para ele e o Senhor me mandou dizer que não. E eu falei: eu sei, estou muito agradecido por você, porque eu sabia que ele tinha, falado que eu era um bom músico lá e tal, e eu estava muito agradecido. E eu estou muito agradecido por Sam Phillips, que é o dono do Sun Records, mas eu não posso ir. Ele olhou para mim e ele finalmente disse: Jimmy, eu acho que eu entendo. E ele foi embora, entrou naquele grande Cadillac e foi embora. E eu escutei uma mulher ali perto, o nome dela era Bárbara McGowan. Ela era muito bondosa e ela já está com o Senhor hoje em dia, mas de qualquer forma, ela disse para uma pessoa perto: você viu o que ele acabou de fazer? Ele disse não para isso. Eu não sabia por que eu tinha dito não, falei com o Senhor, e Deus que falou não. E eu fui até aquela igreja que tinha um lugar para mim ficar sozinho. E eu disse: Senhor, eu não entendo, isso aí é música gospel, qual o problema disso? E o Senhor falou ao meu coração e disse: acredite em mim, acredite. Veja bem, senhoras e senhores, o nosso negócio é seguir a Ele e eu vou dizer o seguinte: Ele já fez muita coisa boa desde aquele dia até hoje.
Nós já vendemos, sem ter que assinar com nenhuma gravadora, eu e a Francis já vendemos 16 milhões, mais de 16 milhões de álbuns durante todos esses anos. E eu glorifico a Deus por isso. E o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E nós não podemos usar coisas que é usada por Satanás e, sabe, ser guiado pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. Não é possível fazer isso. Deixa eu ler uma pergunta aqui rapidinho. E eu tenho centenas de e-mails aqui para poder ler, mas o Satanás, conhecido como Lúcifer no céu, e ele era músico. Ele tinha um talento de música e é claro que era bíblico. Ele liderou corais no céu. Como que a música era representada no céu Bem, isso antes da queda dele? no 38º capítulo de Jó. O Senhor disse a Jó: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, ele estava falando a respeito da criação quando ela foi feita, as estrelas da alva. Se eu penso bem, Jim, você pode me ajudar? O nome Lúcifer significa, eu acho, filho da manhã. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu acredito que isso esteja certo. Filho da manhã. Isso mesmo. E então aqui você tem as estrelas da alva e muitos estudiosos. Eu não sou um, mas eu acredito nisso, que Lúcifer, por um indeterminado período de tempo, estava no comando da adoração, da música no céu, porque diz aqui que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Esses filhos de Deus que é usado aqui sempre foi usado no sentido de anjos. Então, alguma parte da criação de Deus, eles, sabe, adoravam a Deus e jubilavam. E toda a evidência é que Lúcifer era o líder disso tudo. Ele sabe muita coisa a respeito da música. Eu quero ler mais uma coisa para você, rapidamente. O 28º capítulo de Ezequiel, versículo 13, o Senhor diz, isso é de Lúcifer: estiveste no Éden, jardim de Deus. E ele não estava falando a respeito do jardim do Éden, era um outro Éden, mas assim mesmo. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Essa última frase, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, tem a ver com música. Até o dia de hoje, esse termo é usado. Você pode ouvir alguém dizer, cantores ou sei lá o quê, eles têm grandes pífaros. E isso está falando a respeito, sabe, da habilidade que eles têm de cantar e tal. Isso é tirado da palavra de Deus. Então, toda a evidência aqui, e eu quero ler as anotações aqui, diz: estavas no Éden, no jardim de Deus. Na realidade não se refere ao Éden de Gênesis capítulo 3, mas sim ao Éden que existiu nesse planeta antes de Adão e Eva, que a propósito foi governado por Lúcifer antes da sua rebelião. Toda sorte de pedras preciosas era a tua cobertura, apresente-se em uma forma muito semelhante à vestimenta do sumo sacerdote de Israel. A feitura dos teus tamborins e das tuas flautas tem que ver com a música. Há toda a indicação que a liderança de Lúcifer tinha algo a ver com a adoração de Deus. Além disso, ele se chama, ó Lúcifer, filho da alva, Isaías 14:12. Quando a terra foi originalmente criada, as Bíblias Sagradas nos diz que, quando as estrelas da alva cantavam alegremente e se regozijavam com todos os filhos de Deus. Então, realmente, eu tenho mais anotações aqui, mas eu não vou ler tudo. Eu acredito que isso diz, por um indeterminado período de tempo, ele era o líder da música, da adoração do céu. E essa é uma das razões pela qual ele sabe tanto disso e faz tudo que ele pode para corromper a música na obra de Deus. Ok, vamos mudar de assunto aqui rapidinho, mesmo que eu tenho várias perguntas para poder fazer sobre música, mas vamos mudar de assunto. Assistindo o seu programa, irmão Suega, eu fiquei triste que você acredita como uma organização no reino sendo estabelecida em Jerusalém. Eu tenho várias Bíblias Espera aí, fazer o que agora? do reino sendo estabelecida em Jerusalém. Quando Jesus Cristo voltar e vai trazer Jerusalém. Eu tenho várias Bíblias. E eu vou ler de uma delas, que é a versão do King James.
escrita em 1967. E eu vou ler Mateus capítulo, se a gente puder colocar na tela, por favor, Mateus capítulo 23. E ele menciona o versículo 37 e 38. E está falando sobre Jerusalém. Se a gente puder pôr na tela, por favor. E fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseres. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É isso que ele está falando. Esse versículo fala que ficará deserta. Então, me parece que, lendo comentários de várias Bíblias diferentes, que quando Cristo vier, vai ser o fim do mundo, a gente sabe disso. E não existe evidência, além de ajuntar as profecias do Velho Testamento, que Cristo vai reinar em Então Jerusalém. vamos aí colocar profecias ali do Velho Testamento, já é suficiente. A maioria delas sobre os fins Mais dos uma tempos. coisinha, deixa eu ler aqui, porque Tá é bom, parte pode ler. disso. Ele reina nos nossos corações. Então, para que ele vai querer reinar em um lugar físico aqui na A terra? Bíblia diz que ele está voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande profeta Zacarias falou do Senhor que vai voltar na batalha de Armagedon e que ele vai estabelecer o seu reino nessa terra. Israel, naquela época, vai aceitar a Cristo como Salvador deles. A evidência que todo crente na face da terra vai, naquela época, aceitar o Senhor Jesus Cristo. E que Cristo vai reinar de Jerusalém. Não há um outro lugar, diz bem aqui em Zacarias capítulo 3, e o Senhor diz para Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Aí está, foi ele quem escolheu. Mas seja lá quem essa pessoa for, eles não podem nem provar que Jesus é quem ele disse que era, a não ser que eles vão até o Velho Testamento, tem mais de 300 profecias que profetizaram todas as coisas que ele fez e tudo que ele fez e tal. Olha, escuta só. É melhor você começar a usar as passagens do Velho Testamento para provar o que você quer provar no Velho Testamento, porque ali é a palavra de Deus, assim como o Novo Testamento. Certo. E ele vai cumprir toda a promessa que ele fez para Israel. Ele vai cumprir todas elas. Zacarias também disse, se eu me lembro bem, que Jesus vai, quando ele voltar, ele vai passar pelo portão leste de Israel. E então ele vai reconstruir aquela cidade. E Ezequiel, não são poucas escrituras, elas vão desde o capítulo 40 até o capítulo 47. Todos esses capítulos, o capítulo inteiro, eles nos dizem em Ezequiel como é que o Senhor vai reconstruir Israel naquela época e vai ficar muito, muito maior do que ela é hoje. Então, vai ser na mesma localidade, vai ser chamado de Jerusalém. E não são poucas escrituras, é capítulo após capítulo após capítulo. Tem uma mulher aqui que escreveu do Reino Unido. E ela disse assim: no Reino Unido, existem alguns estudiosos que compartilham os seus ensinamentos sobre os judeus em Jerusalém. Daí ela faz a pergunta: o que é um judeu? O que é o quê? O que é um judeu? Bem, na verdade, sabe, é um israelita do Antigo Testamento. Mas se tornou a mesma coisa com a nação de Israel, o israelita, mas, na verdade, se você quiser realmente entender o que era aqueles que descendiam da tribo de Judá. É o que Jesus era, mas não quer dizer a mesma coisa hoje. Sim, foi em Ageu que o termo judeu, se eu me lembro bem, é usado pela primeira vez. Pelo povo judeu, o nome veio daquele continente, do país de Judá, da tribo de Judá, como você mesmo falou. Essa pessoa aqui, provavelmente, ela está nessa teologia do Mas ela domínio, está mencionando aqui de um livro que eu não conheço, eu não sei se você ou meu marido conhece, que se chama O Judeu Se Mas Perguntando. É a mesma coisa, sabe, que os católicos acreditam. Que Deus não vai mais usar eu não Israel, sei, que a igreja certo, substituiu. mas o fato que eu quero que ela entenda é que ele vai reinar em Jerusalém. Ele vai sim, com certeza. Ele vai reinar sobre o mundo inteiro. Jesus Cristo, na era do reino, ele vai ser o presidente, vamos dizer assim, usando terminologia dos dias de hoje, de todo o planeta. Vão haver governadores ali, vão haver primeiros ministros ali, vão haver presidentes e tal, mas todos eles vão estar abaixo de Cristo. Ele vai reinar sobre todo o mundo. E o mundo, de acordo com o grande profeta Isaías, vai entrar em um período de 1000 anos de liberdade e prosperidade como nunca conheceu antes em sua história. Agora, dias escuros estão vindo, chamados de grande tribulação.
E eu suspeito que essas pessoas não acreditam nisso também. Eu não Mas, de sei. qualquer forma, a grande tribulação está vindo. Quando Jesus disse, eu acho que é Mateus 24, 23, eu acho, que vai ser pior do que qualquer coisa que o mundo já viu antes. É o que está para acontecer em breve. Não vai demorar muito tempo. Eu acredito pessoalmente e ensino que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes desse período. Jesus deu uma história, na verdade, e foi algo que disse o que ia acontecer com Israel no 24º capítulo de Mateus. Nós estamos estudando isso agora no estudo da palavra, que passa 2 vezes, 6 horas da manhã, e eu acho que é 6:30, eu esqueci qual hora. Eu acho que é 6 horas mesmo da manhã. E passa também às 11:30 da manhã, de segunda a sexta. Mas ele vai reinar sobre todo o mundo. E Isaías disse, eu acho que foi Isaías mesmo, que a grande colheita que vai acontecer vai ser tão abundante que os fazendeiros não vão nem conseguir entrar na fazenda até que a próxima colheita esteja pronta. Vai ser o tamanho da abundância. Liberdade, prosperidade, Satanás vai estar trancado no poço do abismo, anjos caídos, espíritos demoníacos também. E o mundo vai ver o que pode ser com o Senhor Jesus Cristo. Você olha para o mundo de hoje e olha, sabe, você tem pessoas que estão indo para uma sinagoga em Jerusalém e pegando uma arma, estão matando pessoas. É algo muito terrível e, sabe, cortar a cabeça de pessoas por causa em nome da religião. Deus nos ajude. Esse mundo está em uma condição terrível e Jesus Cristo, somente Ele pode consertar. E é isso que Ele vai fazer quando Ele voltar. Amém. Ok. Irmão Suega, você fala do milênio. Muito. Isso aí é a mesma coisa que a era do reino. Deixa eu parafrasear. Deixa eu falar sobre Sim, é a a era do mesma reino. coisa. Deixa eu falar. As pessoas são ensinadas hoje que a era do reino representa um tempo em que todos os apóstolos e profetas que Deus levantou, eles vão preparar a igreja e eles vão falar para o Senhor que é hora dele voltar. E daí ele pode voltar. Mas eu percebi isso. Assim, é isso que as pessoas Eu não pensam posso nem que é a era do acreditar que reino. eu não posso imaginar que alguém possa ser tão crasso de dizer que, sabe, um homem mortal comum pode falar, tá bom, Jesus, agora você pode descer aqui, tá Está tudo sendo sob controle. ensinado e acreditado por centenas de Bem, eles estão pessoas. acreditando em uma mentira. Mas isso aí é aquela teologia de novo do domínio, do Sim, reino agora, não é? É isso mesmo? isso mesmo, Bem, a era isso do reino mesmo. e o reino agora são coisas E diferentes, eles certeza, mas o ensinam e domínio... acreditam que a igreja vai reinar naquele tempo, quando aqueles super apóstolos, que Deus vai dar a eles uma unção O especial. Senhor está chamando, Ele está sempre chamando profetas, chamando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os chamados que Deus ordenou, estabeleceu para a igreja desde o dia de Pentecoste. Mas é Deus quem chama essas pessoas e a maioria das vezes quando eles usam terminologia como você acabou de ler aí, essas são pessoas que se consideram, como eu li outro dia mesmo em uma revista, e um grupo de pastores tinham escolhido vários outros pregadores como É apóstolos. isso que acontece. Sabe, ele é apóstolo disso, ele é apóstolo daquilo. Bem, aquilo que o homem chama não vale nada. Ok, existe algum versículo que menciona alguma coisa Não, assim, que vai ter alguns homens selecionados que não, vão ser cheios do poder do Senhor para poder não, reinar? não, Ok, não. tendo dito isto, explique então o que a era do reino realmente é, o que eles estão falando. A era do reino é um governo, é um tempo de governo, quando o Senhor Jesus Cristo vai ser o governador. Ele vai governar sobre o mundo inteiro. E isso vai começar com a segunda vinda. Quando Cristo voltar pela segunda vez, vai ser totalmente diferente da sua primeira vinda. A sua segunda vinda vai ser com poder e com glória como o mundo jamais viu em toda a sua história antes. O anticristo e o exército do anticristo vai ser derrotado instantaneamente. 5/6 do exército do anticristo vai morrer. Israel vai ser salva. Israel vai passar por dias difíceis na última metade da grande tribulação. Zacarias, o grande profeta, diz que 2/3 dos judeus vão morrer naquela época. E
mas no último momento, Isaías diz que a oração deles vai ser a seguinte, não vai ser palavra por palavra, mas vai ser mais ou menos